começamos esta segunda parte com uma pequeníssima apresentação para dar um contexto das vossas empresas, para falarmos de evolução, produtos e serviços. Começaria com o Francisco, por uma questão geográfica. Bom dia a todos, o meu nome é Francisco Santos, sou o Diretor de Produção e Desenvolvimento da Crios Terminal. Provavelmente já todos ouviram falar na Crios Terminal, já temos 20 anos de atividade como um banco de células terminais, em específico de sangue do cordão umbilical, tecido do cordão umbilical, tecido adiposo, e portanto temos já uma larga experiência em tudo o que é processamento de células e tecidos, toda a questão de logística, criopreservação a longo prazo, e demos os primeiros passos nesta área há cerca de 5 anos, ao nos aperceber que de facto tínhamos um enorme potencial nos nossos tanques de criopreservação. Na verdade, nós somos um banco do chamado starting material, nesta área de produção, e foi nessa altura que este terminal, já depois de vários anos de investigação e desenvolvimento em projetos colaboracionais com a academia e hospitais nas áreas de terapias solares, decidiu investir numas instalações de sala limpa, com o foco de produção de medicamentos de terapias avançadas. É uma sala que já está certificada pelo Infarmed há cerca de 3 anos e é nela que temos vindo a fazer os projetos de translação, nossos e em conjunto com os clínicos e com as universidades. E a nossa ideia é sermos uns facilitadores nesta área que em Portugal ainda não está muito avançada, e que precisa de um empurrão, ou seja, nós damos os conhecimentos de produção, todo o contexto de qualidade, todo o contexto logístico necessário aos ensaios clínicos e nestes últimos 5 anos tivemos já a sorte de estar envolvidos em vários projetos de desenvolvimento e produção de medicamentos de terapias avançadas. Bom dia a todos, o meu nome é Rui Sousa, sou diretor de uma empresa designada STEM Matters. Ela foi criada sobretudo de investigação académica da Universidade do Minho há alguns anos atrás e já há alguns anos atuamos como uma empresa totalmente independente que atua em 2 vertentes, investigação e desenvolvimento, mas depois alia essa investigação e desenvolvimento a translação para a fase de fabrico, obedecendo às boas práticas de fabrico. Temos um modelo de negócio que assenta nestas 2 valências. Não tivemos sempre a mesma visão sobre nós mesmos que temos hoje em dia. Equacionamos até em algumas etapas de crescimento separar a parte de investigação e desenvolvimento da parte de fabrico GMP, mas devido às competências que viemos adquirir, sobretudo ao nível de desenvolvimento e investigação pré-clínica e depois atendendo ao conjunto de competências que fomos consolidando ao longo dos anos, percebemos que tínhamos um conjunto de valências que eram raras e reconhecidas pelo mercado. E no final de 2019, mais concretamente, logo no início de 2020, reposicionamos como uma empresa que presta serviço enquanto CDMO, o Contract Development and Manufacturing Organization. Trabalhamos num segmento que endereça isso, sobretudo medicamentos de terapia avançada e materiais de base. Hoje temos uma atividade recorrente, sobretudo a nível de certo tipo de produtos, e enquanto CDMO temos a particularidade de termos propriedade intelectual própria. Não é um modelo muito comum para grande parte das CDMOs, mas é algo que temos vindo a aprofundar. Desde esse reposicionamento a empresa tem crescido e apesar de termos uma grande exposição a projetos de investigação e desenvolvimento, achamos nós que temos vindo a adquirir competências cada vez mais valiosas, sobretudo em áreas novas para nós, nomeadamente imunoterapias e também de certos tipos de produto biológico nos quais temos propriedade intelectual. Acho que posso tentar usar este. Não sei se está a funcionar. Está. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Raquel Fortunato, sou a diretora-geral da Genibet. De facto, a Genibet joga em casa neste concelho. Nós estamos localizados aqui no campus da Estação Agronómica Nacional, agora em Niave, num edifício que pertence ao IBET e paredes meias com o ITQB. A Genibet foi criada em 2006 como uma spin-off do IBET, que já na altura desenvolvia trabalho no desenvolvimento de processos de produção
de novos fármacos, portanto de biofármacos, e que via que havia de facto uma oportunidade de mercado para fazer a produção desses biofármacos, não em R&D, como sempre tinham feito, mas em GMP, portanto em salas limpas, de acordo com as chamadas boas práticas de fabrico da indústria farmacêutica. E, portanto, a Genibet foi criada nessa altura para dar resposta a essa procura. Foi a primeira CDMO em Portugal, na área dos medicamentos biológicos. Foi também a primeira empresa a ser de biotecnologia a ser certificada pelo Infarmed. Acho que foi uma aprendizagem quer para o Infarmed, quer para nós. E foi, creio eu, um bom exemplo da cooperação entre a academia, a indústria portuguesa, o próprio Estado. Portanto, a Genibet, quando foi criada, um dos seus acionistas era a Inove Capital, na altura, que entrou, pronto, com o objetivo de promover a criação de emprego científico e qualificado em Portugal e de apoiar o desenvolvimento deste tipo de empresas, e depois acabou por sair, como estava previsto. Portanto, na altura éramos 3 pessoas. Eu entrei, portanto, fui a colaboradora número 2, creio eu. Somos agora quase 130 pessoas, temos 85% da nossa força de trabalho são licenciados, 18% são doutorados e, portanto, creio que temos vindo a fazer um caminho muito positivo neste universo da produção por contrato de medicamentos biológicos. Nós fomos, portanto, neste momento não somos já uma empresa portuguesa ou de capital português, porque, ou melhor, a Genibet continua a existir como entidade legal, mas os nossos acionistas passaram a ser uma empresa sueca, porque fomos adquiridos em janeiro de 2022 por uma empresa farmacêutica chamada Recipharm, que tem já cerca de 30 sites espalhados pelo mundo, a maior parte deles focada na produção, também na produção por contrato, portanto não tem produtos próprios, de pequenas moléculas, e tem agora, há cerca de 1 ano, portanto desde a nossa aquisição, tem uma unidade só dedicada aos produtos biológicos, que é a Reci Biofarm, da qual fazemos parte, para além da Genibet, do site ali em Oeiras. Ainda fazem parte de 3 outros sites, 2 nos Estados Unidos, perto de Boston, e 1 na Alemanha. Pronto, acho que é isso. Bom dia a todos. Eu chamo-me Sérgio Simões, estou aqui em representação da Blue Pharma, que é uma empresa que está sediada em Coimbra. Sou um dos fundadores da empresa. A empresa foi criada há 22 anos atrás. Eu gostaria, antes de começar a falar mais sobre a Blue Pharma e o que andamos a fazer, de agradecer à PBio, na pessoa do Simão Soares e da Filipa. Muito obrigado por terem lembrado de nós para estarmos aqui. Ora, nós começamos com 58 pessoas. Hoje apostamos muito na prestação de serviços a terceiros, portanto, inicialmente apenas fabrico, mais tarde desenvolvimento, e um desenvolvimento que ao longo dos anos se foi diferenciando, sempre numa procura de nos afirmarmos no mercado internacional. Das pequenas moléculas, do desenvolvimento de medicamentos com pequenas moléculas, pequenas moléculas ditas convencionais, passamos para os medicamentos de alta potência, portanto, para os medicamentos mais orientados para a oncologia. O nosso percurso assenta quase sempre nestas etapas. Primeiro tentamos incorporar a ciência, temos um programa de há muitos anos já de doutoramento em empresas e vamos hospedando naturalmente muitos estudantes de mestrado também ao longo destes 22 anos, e isso tem-nos permitido trazer a ciência das universidades para o seio da empresa. Os nossos programas de doutoramento são sempre na empresa, portanto o estudante não está na universidade, está na empresa. Transformamos a ciência em tecnologia, depois temos a plataforma tecnológica, e as competências, tentamos criar pipeline e depois ir ao mercado anunciar ou as competências ou os produtos. É um bocadinho sempre esta a nossa lógica. Graças a isto, criamos uma certa tração nesta parte dos medicamentos oncológicos, que culminou numa nova fábrica, portanto uma nova unidade industrial que foi inaugurada em março deste ano, uma unidade de ponta, também em Coimbra.
e que agora estamos em processo de consolidação, portanto, a transferir produtos, etc. Nesta mesma lógica, há cerca de 6 anos atrás, começamos um programa de desenvolvimento, investigação e desenvolvimento em injetáveis complexos. O que é que são injetáveis complexos? São essencialmente suspensões nanopartículas. Já havia dentro da empresa, dentro da companhia, um background científico de mais de 20 anos neste tipo de tecnologias, basicamente nanopartículas de base lipídica, e, portanto, começamos a desenvolver produtos nessa área. Naturalmente, percebemos, inicialmente começamos outra vez com pequenas moléculas, mas foi muito importante termos começado aí, porque isto permitiu-nos perceber a complexidade em volta deste tipo de medicamentos. E que tem, isto basicamente, eu estou a falar nisto porque tem uma consequência com as terapias avançadas, okay? Não é só para contar a história da Bluepharma. A questão das nanopartículas ou das nanotecnologias, para além da questão do processo, de as formular, tem um aspecto crítico, que é a caracterização. E a caracterização assenta muito em metodologia analítica relativamente sofisticada. E nós fizemos aí uma aposta muito forte. Portanto, temos hoje muitas competências e capacidade instalada para caracterização, portanto, para a parte analítica, para a parte de processo, para a parte de formulação. E, portanto, começamos a licenciar produtos nesta área, ainda sem termos uma unidade industrial, portanto, só com capacidade de desenvolvimento. Isto levou-nos, obviamente, ao passo a seguir, que foi, ok, temos que ter uma fábrica tem que ser uma fábrica pequena, necessariamente vocacionada para produtos complexos, mas para lotes pequenos, mais focados no valor do que no volume. E, portanto, estamos agora no processo de layout, de desenho, de concepção e de capacitação de uma nova unidade vocacionada para este tipo de produtos. Fomos buscar financiamento para isto a uma das agendas mobilizadoras do PRR. Para isto, criamos um consórcio. Este consórcio assenta essencialmente em parceiros que geram conhecimento, tanto as universidades e os centros de investigação. E isto fez-nos imediatamente sonhar com o passo imediatamente a seguir, que é: não podemos continuar a trabalhar só com moléculas pequenas. É tarde para nós para irmos para a parte dos biosimilares, dos anticorpos monoclonais. Portanto, fomos dar o salto para o RNA. E, portanto, isto cruza aqui muito bem com a fantástica apresentação que o professor Miguel nos fez, porque realmente queremos nos posicionar aí. Há muitos anos que já trabalhávamos com RNAs e com ADN, mas pequenas moléculas, mais entidades silenciadoras de genes. O RNA mensageiro é outra coisa completamente diferente, é uma molécula muito maior, tem muito mais requisitos do ponto de vista das modificações químicas que precisa para funcionar e para transportar. E, portanto, estamos neste momento a desenvolver essas competências, quer analíticas, quer de processo, quer de formulação. E pronto, é assim que a Bluepharma se pensa posicionar para, inicialmente, ser um prestador de serviços nesta área, portanto, também uma CDMO, mas, como o Rui dizia há pouco, ser CDMO hoje é uma oportunidade. Okay? Apesar de existirem muitas fábricas, muitas empresas que reclamam ter esta capacidade de desenvolver e fabricar, o que nós ouvimos nos fóruns internacionais é que, na verdade, a prestação está aquém das expectativas, ok? E, sobretudo, quando os interessados, as empresas que querem fazer essa inovação e trazer os produtos ao mercado, são pequenas empresas que emergem das universidades. Portanto, há aqui, às vezes é difícil coabitar uma grande empresa que presta serviços com uma pequena empresa que é uma spin-off de uma universidade. As agendas não se compatibilizam bem e, portanto, há espaço para criar aqui serviços mais especializados e mais diferenciados. É aí que nós nos queremos situar e, portanto, é para esse mercado que pretendemos avançar também. Por agora era isto. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Nós tínhamos previsto esta primeira ronda de apresentação por parte dos nossos oradores e o mote de hoje, ou pelo menos hoje de manhã, é manter a conversa o mais informal possível. Portanto, vamos divagar em conjunto sobre meia dúzia de tópicos e o professor Sérgio já tocou, aliás, tocaram todos, mas o professor Sérgio deu um mote perfeito para se calhar falarmos sobre talento em Portugal. Portanto, agora neste segundo segmento colocaria-vos meia dúzia de questões, novamente divagamos, é um espaço, apesar de estar aqui muita gente finge que não, portanto podem dizer tudo o que quiserem e o que sentirem,
E a primeira seria sobre o talento, porque todos vocês, de uma maneira ou de outra, depois de ouvir o professor Miguel, têm uma ligação muito forte à academia, quer como spin-offs diretamente, quer com uma ligação ao Biocante, como ligação à Universidade de Coimbra. Portanto, a primeira questão seria considerações sobre o talento em Portugal. Nós temos neste momento a massa crítica necessária para os vossos empreendedorismos, para o desenvolvimento, para a inovação. Estamos a conseguir reter este talento. O talento que temos é suficiente e é adaptado. Eu não vos vou meter sob pressão de dizer quem é que tem que responder a quem, mas, novamente, geograficamente, eu começava pelo Francisco. É uma questão complexa essa e não pode ser vista só de um ângulo, porque podemos falar do talento e capacidade de inovação que existe nas universidades, e acho que esse é claro, e quem conhece o meio académico em Portugal tem essa consciência. Outra coisa é a capacidade de fazer a translação dessas tecnologias e levá-las para o passo seguinte, quer seja para a validação clínica, quer seja depois para dar sequência. E nem sequer vou entrar agora aqui, se calhar é um ponto mais à frente, a questão do investimento, que pode ser um travão muito significativo à atividade nacional. Mas sim, aquilo que nós tentamos fazer, inclusivamente na nossa rede de contactos e rede de colaboração em projetos, passa muito por tentar trazer o talento e as tecnologias que já existem nas universidades e dar-lhes o passo translacional com a nossa experiência e a nossa capacidade. E isso acontece, nós temos vários grupos, por exemplo, em bioengenharia, já com tecnologias bastante avançadas, alguns deles muito focados em questões muito interessantes, como é a sustentabilidade da produção deste tipo de produtos, ou seja, como é que nós conseguimos aumentar a escala, como é que conseguimos tornar estes produtos uma produção com menos custos, porque isto no fim, se nós queremos produzir medicamentos, sabemos que, por exemplo, aqui na Europa, nos Estados Unidos, funciona um bocadinho de maneira diferente, como podemos ver até na apresentação anterior, mas na Europa, se nós não garantimos a sustentabilidade destes produtos, as terapias não vão ser adotadas e cria enorme pressão sobre os sistemas de saúde. Portanto, nós tentamos trabalhar com eles logo numa fase mais inicial, trazer essas tecnologias. O talento existe, a capacidade de inovação existe, nem sempre existe um pensamento translacional, e isso nota-se um bocadinho e tentamos nós dar um input aí. E depois ainda há o outro lado da questão, que é, do nosso ponto de vista, como prestadores de serviços ou como empresas que prestam serviço no desenvolvimento e produção, conseguimos nós ter o talento do nosso lado para dar essa resposta e captá-lo. Não é um problema unicamente português, é a nível global nestas áreas de terapias avançadas, não haja qualquer dúvida disso. Existem alguns movimentos, inclusive da Sociedade Internacional de Terapias Solares, por exemplo, tentar dar uma resposta coordenada entre os Estados Unidos e a Europa para os recursos humanos qualificados, que é engraçado, porque em Portugal nós temos até uma larga tradição de produção farmacêutica de outro tipo de medicamentos, temos o conhecimento nas universidades, se calhar ainda não soubemos fazer a ligação entre as duas coisas e tornar-nos competitivos no panorama europeu. Sem dúvida. Rui. Eu acho que a questão do talento, se calhar, é a batalha mais premente que a indústria como um todo enfrenta à escala global. Eu acho que nós somos uma pequena empresa, nós só somos 30 pessoas, 40% somos doutorados. Empregamos pela primeira vez este ano uma pessoa que não é licenciada, foi a primeira vez que acontece. Apesar de sermos também bastante pequenos, cofinanciamos nos últimos 6 anos 15 doutoramentos. Para nós é uma coisa muito, muito grande e privilegiamos muito os mecanismos de formação e de qualificação internos na empresa. Não obstante haver muitos cursos na área das ciências da vida que dão se calhar o conjunto de aplicativos base para profissionais nesta área, falta-nos depois se calhar o saber fazer. E eu acho que isso se calhar é o maior desafio à contratação de quadros no mercado nacional. Pelo menos nós enfrentamos isso, ok? É difícil. Temos conseguido ir buscar alguns quadros de outras empresas internacionais, mas mesmo assim somos pequenos. E depois há uma questão de custo.
temos que ser objetivos, uma empresa tem que ser equilibrada financeiramente e não podemos pagar o mesmo que uma Lonza paga para o mesmo quadro. Mas depois temos outros mecanismos de compensação que se calhar podem ser interessantes de terem atenção, mas obviamente se calhar não será para todos os quadros, mas claramente a indústria como um todo enfrenta uma escassez de quadros qualificados. Eu acho que nos falta mais aqui em Portugal, porque há esta falta de indústria, de saber fazer, de dar o salto para a translação, mas na nossa vertente é mais numa vertente industrial, de boas práticas de fabrico, de perceber sistemas de gestão, de facto implementar à sua metodologia de trabalho as boas práticas do setor, e de facto isso ainda não é assim tão fácil. E portanto eu acho que vai haver, e vai continuar a haver, até sobretudo pela taxa de crescimento do setor mundialmente, vamos ter sempre enfrentar um déficit de quadros. E portanto isso é uma condição que são circunstâncias de operação. Agora, o que eu acho é que para um país pequeno, onde provavelmente nesta área não nos falta massa crítica, eu acho que provavelmente podem haver aí abordagens muito mais colaborativas e muito mais de se pensar estrategicamente o setor e das pessoas que têm a responsabilidade a nível dos currículos nas universidades, provavelmente ouvirem melhor os poucos interlocutores que existem nesta indústria e tentarem perceber o que é que o setor necessita, porque é este setor que vai ser capaz de dar emprego a grande parte dos licenciados. Porque, mais uma vez, continua a haver licenciados, nós não temos dificuldade de ter candidatos às funções. Quando procuramos áreas muito específicas, aí de facto o problema existe. E portanto, eu acho que temos de ter aqui uma resposta integrada, que não passa só pela oferta privada, mas também pela oferta do ensino superior. Que de facto, ouvindo os stakeholders da indústria e os stakeholders do setor, consegue customizar e preparar melhor uma resposta. Sem dúvida, nas minhas funções eu tenho um contexto mais europeu e privo com empresas de vários países, e é mais ou menos uma queixa transversal de quando entramos nas áreas muito especializadas, há mesmo uma carência muito grande. Empresas gregas, por exemplo, na área das ATMPs, não conseguem ter profissionais porque não existem. E a alternativa, uma empresa giríssima que teve a alternativa de criar o próprio curso superior na universidade, um protocolo, porque caso contrário o contexto nacional não produz. Eu pegaria um bocadinho aqui naquilo que o Rui disse relativamente à parte do saber fazer, porque eu concordo inteiramente com isso. Eu acho que isso foi o grande desafio que nós enfrentámos ao longo dos anos e que continuamos a enfrentar, porque não há carência de licenciados, há de facto muitas pessoas e com uma belíssima formação de base, mas naquilo que é o contexto de produção, e sobretudo de produção de acordo com as boas práticas de fabrico, apesar de haver grande tradição da indústria farmacêutica dita mais tradicional, aquilo que estamos a falar de necessidades em termos de competências é completamente diferente. E, portanto, nós sentimos muita dificuldade sempre em encontrar pessoas que venham com essa experiência em GMP na parte dos biológicos. Não existem. Portanto, nós temos que formar as pessoas dentro da própria empresa. E depois, acho que há aqui dois aspectos também importantes. É que, e achei graça ao Rui ter dito que pela primeira vez contrataram este ano uma pessoa não licenciada. Nós já fizemos isso, se calhar, há uns 6, 7 anos, e de facto, pronto, para nós também foi um passo um bocadinho estranho, e isto tem a ver com uma parte que, se calhar, às vezes não pensamos muito. Nós pensamos em indústria biofarmacêutica, pensamos em ATMPs e pronto, parece uma área extremamente de ponta e de inovação, e é verdade, mas depois tem uma parte também de trabalho muito rotineiro e muito trabalho em salas limpas, onde se torna de facto às tantas complicado continuar a motivar as pessoas para esse tipo de trabalho. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós temos que fazer um ATMP que envolve uma fermentação, por exemplo, ou uma cultura de células. Há todo um trabalho de preparação e de suporte para esse processo de fabrico, que passa por preparar as soluções, que passa por preparar aquilo que nós chamamos
os assemblies, que no fundo são, pronto, são as tubagens que nos permitem ligar uma coisa à outra, que é necessário, que é absolutamente crítico, que tem que ser feito e que tem que ser bem feito, porque o impacto de não ser bem feito no produto final é imenso, pode arruinar um lote, mas que é rotineiro e que não é particularmente excitante de ser feito e que, portanto, pede um tipo de perfil diferente daquele que normalmente temos, por exemplo, num licenciado, e fazer essa transformação é algo que é complicado e, portanto, eu também concordo com o que o Rui dizia há pouco, que termos, se calhar termos aqui alguma colaboração com as universidades para procurar incluir um bocadinho mais de formação nas boas práticas de fabrico, porque também aí, e eu não referi isso há pouco, também aí, muitas vezes, e aquilo que dizia o professor Sérgio Simões, sobre, para estes produtos em fases muito iniciais de desenvolvimento, ser preciso um acompanhamento e uma capacidade crítica e uma capacidade de pensar fora da caixa. O pensar fora da caixa é, por si, completamente contra aquilo que são os mandamentos das boas práticas de fabrico, em que basicamente a ideia é fazer tudo igual da mesma forma. E, portanto, tem que haver aqui uma aproximação em que se sabe o que é que se pode fazer, cumprindo as boas práticas de fabrico, e o que é que não se pode fazer. E isso implica um tipo de sentido crítico e de apreciação, de conhecimento das regulamentações e de apreciação das situações, que muitas vezes só se aprende com a prática e que claramente também não é ensinado nas universidades, e nós sentimos isso quando temos, por exemplo, na área da garantia da qualidade, nós temos muitas vezes pessoas que vêm de outras indústrias portuguesas com experiência nessa área, mas que primeiro não são biológicos, portanto logo aí há aqui uma diferença, e depois são de estados de produção muito mais avançados, nos quais aquilo que se sabe sobre o processo é muitíssimo mais, e portanto onde a possibilidade de haver desvios ou imprevistos é muitíssimo menor, e a capacidade de, durante a execução de um processo de fabrico, de um produto novo, naquilo que pode ser possivelmente a primeira vez que esse produto está a ser produzido para ser administrado a humanos, a capacidade de perceber e de reagir perante um desvio àquilo que estava preconizado e de mesmo assim conseguir continuar a manter o fabrico de acordo com as boas práticas e salvaguardando, obviamente, a segurança do produto e do doente, é crítico e é algo que é difícil que se vai aprendendo com a prática. Só terminar aqui dizendo que nós também temos, obviamente, necessidade de pessoas altamente qualificadas, e nós temos cerca de 18% de doutorados, como já tinha dito, porque precisamos, em toda esta parte inicial de transferência de tecnologia, que é sentarmos-nos com o cliente e percebermos, ok, então, à escala de laboratório, qual é o vosso processo, o que é que têm, qual é que é a informação que têm. E precisamos de ter muito em mente o que é que vai acontecer a seguir. E o professor Miguel Seabra, na sua apresentação, falava-nos, não é, das várias fases de ensaios clínicos. E digamos que os requisitos de conhecimento relativamente ao produto e ao processo para um ensaio clínico de fase 1 são diferentes daqueles que são necessários para um ensaio clínico de fase 3. E ter a capacidade de, por um lado, perceber, ok, quando é que good enough is good enough para aquela fase é essencial, mas também manter em mente aquilo que vai ser preciso mais à frente, que é para depois não acontecer chegar a uma determinada fase e havia ali pontos atrás nos quais nem sequer se pensaram e portanto, para isso é essencial ter pessoas que tenham já passado por isso. Nós temos também, temos nos últimos anos vindo a ter alguma capacidade de recrutar fora do país, mas essencialmente portugueses que fizeram a sua formação lá fora e que, portanto, passaram
pelas Lonzas e por outras empresas desse tipo e que depois querem voltar para Portugal, e isso também penso que tem contribuído muito para a forma como a empresa tem evoluído, mas de facto a luta pelo talento, digamos, e a dificuldade em encontrá-lo é algo que é comum e que é transversal tanto na Europa como nos Estados Unidos e a todos os níveis, para todos os países. Portanto, explorar o sentimentalismo, trazê-los de volta para cá por causa da comida e do clima. O que funcionar. Arranjar namorados ou namoradas também acho que dá. Fica a nota. É uma forma que a Bial reclama sempre que isso funcionou para eles durante alguns anos. Ora, eu aqui tenho que, relativamente a esta questão das pessoas do saber fazer e de virem para as nossas organizações já a saber fazer, eu aqui tenho uma posição um bocadinho diferente, porque eu também sou académico, portanto eu sou professor universitário ainda, e eu percebo que as universidades não podem, não é a função nem a missão das universidades ensinar a fazer todas as questões práticas que as diferentes empresas precisam que se faça. Portanto, a nossa ideia é basicamente que as pessoas saiam a saber pensar e, portanto, saber onde está o conhecimento e serem ágeis a ir buscar o conhecimento. Portanto, esta agilidade na procura da informação e a juntar essa informação, a torná-la útil, é que eu acho que é um bocadinho a missão. Dito isto, é evidente que pode muito ser feito de forma diferente para aproximarmos estas duas interfaces, ok? Só a título de exemplo, nós temos um mestrado que funciona em Coimbra há muitos anos já, que é um mestrado em Biotecnologia Farmacêutica. Tenho o privilégio de a maior parte das pessoas que aqui estão, tanto não só os da mesa como os da organização, contribuírem. E qual é o nosso objetivo? É precisamente trazer as empresas, os hospitais, os centros de investigação clínica, os centros de diagnóstico para a universidade, para virem dizer o que é que precisam, para virem dizer o que é que fazem. Portanto, é um bocadinho ao contrário. Aqui foi as empresas virem à escola e dizerem aos nossos jovens que nós fazemos isto, fazemos aquilo, precisamos desta competência, daquela, o nosso percurso foi este, foi aquele, ser inspiradores. Isto tem, qual é, na minha opinião, o mérito que isto tem? Os alunos ficam desde muito cedo a perceber que tipo de conhecimentos é que precisam e onde é que vão ir bater se quiserem enverdar por determinado tipo de profissão, para começar. Por outro lado, acho que há outra via aqui que é extremamente importante, que é trazermos também para as universidades a importância de dos assuntos regulamentares, por exemplo. Nenhum produto entra em ensaios clínicos ou até não clínicos sem ter um aconselhamento científico, sem ter um programa de desenvolvimento não clínico e um programa de desenvolvimento clínico, mesmo o ensaio de fase 1. Portanto, tudo isto passa por planear bem, por saber fazer. E, obviamente, nós nas escolas não temos esta competência para dar. Isto é feito de experiência, mas as autoridades, nomeadamente o Infarmed, têm. E, portanto, trazer o Infarmed às escolas ou pedir ao Infarmed que divulgue mais isto, que contagie as organizações académicas, isto é absolutamente crítico para que depois aconteça a tal translação, para que haja menos barreiras, para que demore menos tempo. Isto é absolutamente essencial, porque um aluno saia, ele não sabe as guidelines todas, mas sabe que há guidelines que tem que cumprir para desenvolver qualquer coisa. Isso já basta, porque a maior parte das vezes eles saem de lá sem sequer saber o que é que são, que é a IEMA. Portanto, isto é uma questão crítica. As duas boas práticas de fabrico é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu acho que isto é preciso aqui, alguma criatividade. Não é pormos as culpas na universidade. A universidade tem as suas limitações. Não, eu sei que não. Mas podemos. Não, o que eu quero também dizer é que há aqui, isto é uma questão de concertação, não é? Tem que haver uma estratégia, de formação. E as empresas, já agora, e ainda a questão da retenção de talentos, isto é dramático neste momento para nós, porque nós conseguimos, de facto, ter os primeiros empregos com alguma facilidade. Nós em Coimbra, portanto, até temos esse privilégio, estamos ali à beira da universidade e, portanto, não é difícil. Temos 30 estágios por ano. Portanto, mal seria que nenhum lá ficasse, portanto, como é óbvio. Agora, o problema é depois de formarmos estas pessoas e depois elas vão-se embora. Ora bem, neste momento é muito difícil para nós, e na base da remuneração, competir, como é óbvio, não temos a mínima hipótese. Portanto,
temos que encontrar também aqui outras formas. E eu acho que as principais formas para esta geração nova são essencialmente projetos desafiadores, sentirem que estão continuamente a aprender. Isto quer também dizer que nós fomos dando conta que nos fomos transformando em empresas-escolas. Estamos sempre a formar gente, sempre a formar gente. E esta é a solução para termos lá as pessoas. Porque é evidente que saem alguns ficam, os que ficam com o conhecimento estruturado para formar os novos, e temos aqui um ciclo que tem custos, que causa muitas dores a quem fica, mas neste momento é o possível para a realidade portuguesa. Quanto melhor fizermos isto, acho que mais chances temos de ter sucesso. Portanto, e é vivermos com isto. Esta questão da diáspora, também acho isto absolutamente fundamental. Trazê-los, atraí-los, mas além dos que não for possível trazer ou atrair, usar lá fora, para passar o nosso nome e o que fazemos, porque há um orgulho de ser português. E pronto. Muito obrigado. Temos aqui mais algumas questões. Eu, se calhar, agora, por questão de justiça, começamos outra vez aqui por este lado, que é para o Francisco, e assim ataco outra vez. Já vamos explorar, se calhar, alguns desafios, mas agora, com base no vosso dia-a-dia, com base na vossa experiência, que tendências é que vemos para o futuro neste domínio das terapias avançadas? Obrigadíssimo. Era uma questão muito abrangente. Naturalmente, eu tentei me preparar para ela, porque nós preparamos um painel. Mas temos que fingir que não. Temos que fingir que não. Não, mas é evidente, há aqui muitas direções, e eu acho que isto realmente não podia ter sido melhor escolhida a questão do primeiro orador, porque deu aqui muitas pistas para quais são os desafios e quais são os caminhos. Nós, do ponto de vista da ciência, nós temos, eu acho que nós estamos francamente bem, do ponto de vista da ciência, no que diz respeito às terapias avançadas. Portanto, estou-me a focar aqui. Nós temos centros universitários que estão efetivamente no topo, que publicam nas melhores revistas internacionais, nos melhores jornais científicos, que têm a reputação internacional, que são chamados aos principais fóruns, obviamente especializados em determinadas áreas, como vimos aqui, e muito bem o exemplo do professor Miguel Seabra, onde eu penso que nós ainda temos que fazer o caminho, claro, transformar esse dito conhecimento em tecnologias. Já vai existindo aqui, vocês têm aqui um painel, que tem, todos falaram em 4 letras, CDMO, portanto, Contract Development and Manufacturing Organization. Basicamente quer dizer que nós, em áreas até bastante complementares, estamos preparados e posicionamos para fornecer serviços nestas áreas à comunidade, a outras empresas. E essas outras empresas estão necessariamente no mercado internacional. Portanto, nós temos que ser bons a fazer isto, porque, caso contrário, não temos clientes. Estas empresas têm tido uma história de sucesso, portanto, uma até foi adquirida, e foi uma história fantástica, inspiradora para todos nós, a história do GNBet. Portanto, isto quer dizer que nós fazemos bem isto. Pronto, temos aqui alguns alicerces, temos que ter mais disto. Temos que ser maiores e temos que ter mais destas empresas. Este é um desafio importante. Eu já falei que a questão de nós dominarmos em Portugal, a visão que eu tenho, não é minha, quer dizer, que é de muita gente, mas que eu acho que é uma visão acertada, nós temos condições para criar alguns polos de excelência. Não é fazer tudo, é fazer determinadas tarefas em determinadas áreas terapêuticas. Por exemplo, mesmo nas áreas terapêuticas temos que pensar nas raras que vamos atacar, em que raras, na parte da pediatria, temos que ter alicerces para fazer investigação clínica em pediatria, temos bons hospitais pediátricos, predisposição para fazer ensaios clínicos, têm doentes com doenças raras, temos bons centros de oncologia, podemos atacar os tumores raros também, e, portanto, beneficiarmos deste ambiente que existe em torno destas doenças raras para conseguirmos fazer progresso. Mas tem que haver aqui um nível, na minha perspectiva, de especialização. Não é só pena de não conseguirmos fazer bem tudo. Mas, se nos especializarmos, eu penso que nós temos todas as condições para criar aqui hubs, centros de excelência em Portugal. Um desafio grande para esta questão das terapias avançadas não se coloca só em gerar conhecimento e transformar isto em tecnologias ou produtos ou serviços. É também percebermos que tem que haver gente nos nossos hospitais capaz de manipular estes produtos, capaz de articular com o clínico e dizer, atenção, isto tem aqui um conjunto de requisitos, até do ponto de vista do tratamento de resíduos. Estamos a trabalhar com vírus.
portanto, com entidades biológicas geneticamente modificadas, ok, com RNAs. Como é que vamos fazer isto? Como é que eu vou fazer o controle de qualidade na farmácia do hospital ou um técnico qualquer que trabalhe no hospital antes de administrar uma descarte iniciais a um doente? Como é que eu vou ver se o PEC que me chegou está ou não está conforme todas as especificações? Que critérios é que eu tenho que utilizar? Que meios tenho à minha disposição para fazer? Portanto, até nos centros onde se aplicam as terapias avançadas é preciso um nível de especialização e nós temos que caminhar para aí. Portanto, o que eu quero dizer, sem querer ser maçador, é que eu acho que tem que haver aqui uma estratégia em torno disto. E nós, com esta estratégia, tendo a ciência que já temos, okay, tendo a vontade de fazer a translação, tendo alguns players que têm alguma network, que têm a percepção do que é preciso fazer-se, tendo bons hospitais, eu acho que nós temos muitas condições para pôr Portugal no mapa nesta área. E, portanto, este é neste momento o meu testemunho. Obrigada. De facto, é uma pergunta um bocadinho abrangente, não é? Eu acho que o professor Sérgio Simões cobriu aqui alguns dos temas. Ter mais ensaios clínicos em Portugal, eu acho que é algo no qual, nomeadamente, a APBio já tem tentado a procurar promover a agência a AICBio, não é? Portanto, a Agência para a Introdução dos Ensaios Clínicos é algo que eu penso que começa a haver um movimento para procurar que isso aconteça, mas ainda são relativamente poucos. Quer dizer, eu vejo isso olhando para a nossa base de clientes, nós só temos clientes internacionais. E é pena, porque penso que, de facto, temos os hospitais, temos as condições e é algo que poderia e deveria ser ainda mais impulsionado. Do ponto de vista da ciência, acho que a ciência é ilimitada quase, não é? E a procura de conhecimento, e acho que aí temos muito bons players. Acho que algo que o professor Miguel Seabra referiu na sua apresentação, que acho interessante e que acho que é algo que se vai posicionar como um desafio para os próximos anos, é esta quase competição entre os vetores virais e o RNA. Eu estou bastante curiosa de ver como é que vai evoluir. Nós, na GeniPet, temos o privilégio de trabalhar nas duas áreas e tivemos o privilégio de, em 2014, ainda muito antes do Covid, começámos a trabalhar com o Moderna e, portanto, trabalhamos com RNA há muitos anos, na altura em que ainda estávamos todos cheios de medo, que espirrávamos e aquilo era pouco estável e desaparecia. Portanto, acho que é interessante, vai ser muito interessante ver como é que isto vai evoluir, e depois, de facto, o outro grande desafio é como é que vai ser possível tornar este tipo de terapias affordable, não é? E nesse aspecto nós fomos, eu não referi isso ainda, mas nós fomos este ano inspecionados pela primeira vez pela FDA, porque um dos clientes com os quais trabalhamos desde 2014 tivemos a fazer ao longo destes anos toda a produção para ensaios clínicos do seu produto, que é um medicamento na área do microbioma, portanto é um produto oral para o tratamento de infecções recorrentes com Clostridium difficile. E portanto, fomos inspecionados pela FDA nesse âmbito, e cada dose deste medicamento, que efetivamente, em casos em que já foram esgotados os tratamentos de primeira linha com antibióticos, têm de facto resultados muito bons. Cada dose são 12 comprimidos, custa 17.500 euros. Portanto, não vai aos $500.000 por olho, mas é de facto um desafio. Quer dizer, e nós que estamos do lado da produção, eu já nem falo dos anos de investimento em custos com ensaios clínicos, com investigação e desenvolvimento, portanto, eu nem falo disso, mas do lado da produção, quer dizer, nós sabemos que de facto não é barato produzir este tipo de medicamentos e, portanto, isso é de facto um grande desafio que eu penso que a indústria
enfrenta também, que é permitir-nos, de facto, continuar a cumprir o nosso papel para com a sociedade, mas quer dizer, às tantas termos medicamentos que de facto consigam ser affordable quer pelos doentes, quer pelos sistemas de saúde, por tudo isso. Eu posso ajudar a Raquel a responder quanto à tendência de futuro. A Pfizer é uma das patrocinadoras, portanto vai ser RNA, mRNA, depois para o ano logo vemos. Mas este ano a tendência de futuro é mRNA. Eu acho que está a haver uma tendência ao nível das CDMOs, ok? Já que partilhamos aqui esse facto que eu acho que ainda vai continuar a acontecer durante os próximos anos, que é a consolidação. Eu acho que estamos na área das terapias avançadas, nós gostamos dessa área, eu gosto particularmente porque é uma área altamente fragmentada do ponto de vista da oferta e da procura, e isso cria ineficiências de mercado e é muito difícil operar em mercados altamente eficientes. Okay? Isso é muito difícil. Mas de facto está a haver um conjunto de um esforço enorme de consolidação, não é? Consolidação, mas também por aglutinação de plataformas tecnológicas em torno de grandes temáticas, vetores não virais, por exemplo, na área por exemplo, das células pluripotentes induzidas, grandes empresas a comprarem grandes fatias de propriedade intelectual e criam depois barreiras praticamente intransponíveis, porque obrigam ao licenciamento. E eu acho que, do ponto de vista de reação de pequenos operadores como nós, é simplesmente tentar apostar na tecnologia que esteja daqui a 5 ou 10 anos. Nós temos feito isso em alguns projetos, nomeadamente porque ao longo dos últimos anos nucleamos um conjunto de colaborações internacionais, seja ao nível, por exemplo, do fabrico distribuído. Para imunoterapias autólogas é altamente relevante, nós achamos que é importante isso. Temos também algumas parcerias, algumas colaborações na área dos vetores não virais, sobretudo para imunoterapias, mas também para células pluripotentes induzidas. E acho que isso são linhas de força, porque o que nós estamos a ver é algumas das novas gerações de medicamento a chegarem às fases de desenvolvimento não clínico e clínico, e sobretudo porque o campo é muito minado do ponto de vista da propriedade intelectual, há novos operadores que operam em plataformas distintas das plataformas de medicamentos que entretanto já estão em desenvolvimento clínico. E portanto o que eu acho que Portugal aí poderia ter como reação era de facto não só porque tem maior proximidade ao tecido académico, era sobretudo estreitecermos mais a colaboração em termos de tecnologias de próxima geração e depois resolver um problema que começa a ser um problema em certos mercados geográficos, que é o acesso ao paciente. Eu acho que temos aqui centros clínicos que provavelmente podiam providenciar acesso aos seus próprios pacientes, trazer inovação terapêutica para Portugal e resolver um problema de grande parte da indústria, que é, de facto, iniciar os ensaios de fase 1, onde muitas vezes não é possível recrutar os pacientes, porque são centros altamente solicitados pela indústria e, de facto, Portugal aqui poderia ter um papel interessante e se calhar em articulação com as CDMOs em Portugal. Eu acho que se podia ter a dar aqui uma resposta integrada que podia-nos, de facto, posicionar de maneira distinta no mercado internacional. Só à parte, eu fiz parte de um painel de avaliação aí, há 2 semanas. Eu não tinha muito bem a noção do investimento da Irlanda na área de biofarmacêutica. Eles, desde 2010, sobretudo a nível de produção, investiram qualquer coisa como 10 mil milhões de euros. Okay? Isto, portanto, é muito difícil competir. Um país como a Irlanda, ok? Como é que nós podemos competir com isso? Eu acho que podemos competir com isso e, sobretudo, com uma maior eficiência e integração de recursos em Portugal, que eu acho que, se calhar, trabalhamos todos muito de costas voltadas. E se não conseguimos levar os centros aos pacientes, temos que levar os pacientes aos centros, porque se não temos a infraestrutura necessária, uma coisa que temos que garantir é que eles têm acesso a este tipo de terapêuticas. E acho que
por um lado, em termos de recursos, eu consigo compreender, no contexto específico das doenças raras, em que temos uma população quase inexistente de 5, 10, quando temos, se calhar não se justificaria, eu compreendo, ter um centro especializado para aquela doença, mas então temos que assegurar que eles têm acesso a outro tipo de centros. Esse investimento nacional tem que ser feito de uma maneira ou de outra. Sim, e esse ponto é importante, e acho que as principais tendências já foram aqui abordadas, mas este ponto de acesso aos pacientes é crucial. E nós notamos isto nas nossas interações e, se calhar, nós aqui estamos um bocadinho no papel de CDMOs, mas também, como sendo advocates desta área, nós também temos que ir ouvir o que é que os clínicos procuram. E em Portugal isso faz diferença. Muitos dos projetos que nós temos nasceram de necessidades clínicas, que nos procuraram a dizer, olha, eu fui a um congresso e vi que estavam a usar as células nesta doença, eu gostava de fazer isso cá em Portugal, o que é preciso para o fazer? E nós ajudarmos. E isto vai criar um feedback positivo, que vamos esquecer o ponto em que é extremamente complicado fazer investigação clínica em Portugal, do ponto de vista do investigador e todas as barreiras que existem, mas se nós criarmos ou demonstrarmos a capacidade de dar resposta clínica a situações que não têm ainda uma parte terapêutica satisfatória, com algumas destas terapias, isso vai criar também uma necessidade clínica e criar um awareness nos clínicos que existe esta área para explorar. E esta parte de nós sermos capazes quase de fornecer os pacientes, eu já tive abordagens de potenciais clientes, onde nós demonstramos ser competitivos, por exemplo, no fabrico, mas que nos perguntam, ok, então e agora arranjas-nos os hospitais e os doentes para nós, porque depois estes são produtos também muito complicados de fabrico, desde a parte dos fornecedores, há uma grande consolidação e não há propriamente muita escolha e ficamos presos em termos de fornecedores, mas a logística de distribuição também é bastante complexa, estamos a falar de células, produtos vivos muitas vezes, e não é simplesmente uns tablets de comprimidos que nós conseguimos enviar para qualquer parte do mundo. Portanto, se nós temos a capacidade de termos uma resposta integrada para os nossos clientes e ao mesmo tempo capitalizarmos a nossa capacidade clínica, e existem ferramentas para isso, a nível de legislação, existe a isenção hospitalar em Portugal, que permite, por exemplo, para estas doenças raras, ok, não estamos a falar de ensaios clínicos, mas permite duas coisas. Um, testar os produtos nos pacientes. Dois, os clínicos ganharem experiência à vontade em manipular este tipo de produtos e assim sentirem-se mais motivados para avançar nas fases de desenvolvimento clínico. Nós, inclusive, já manufaturámos e libertámos produtos para isenção hospitalar. Temos hospitais que colaboram connosco, que estão nos processos de submissão, que também não têm a resposta mais rápida, mas é algo que está a tentar exatamente para doenças onde há 2, 3, 4 doentes, mas que eles procuram a resposta. Portanto, acho que passa muito por isto. Conseguimos dar uma resposta integrada, que seja atrativa e que distinga Portugal e procuramos ser um centro de excelência para estas terapias. Tocaste num assunto e então, portanto, desta vez voltas a ser tu o primeiro a responder, só porque tocaste no assunto. Dos desafios de produção e distribuição, por uma questão de tempo, eu englobaria aqui para ser, novamente também para ser mais lado, que é para dar asa a respondermos a tudo. Quais é que são os principais desafios? Tanto podemos falar, podes abordar se quiseres, tanto de uma perspectiva mais de produção e distribuição, mas também para o desenvolvimento destas novas terapêuticas, quer seja uma questão de acesso a investimento, quer seja uma questão de apoios regionais, apoios nacionais, de intelectualidade, de propriedade intelectual. Sim, não é o nosso principal foco, na verdade, o desenvolvimento dos nossos próprios produtos, apesar de já o fazermos, mas existe aqui um ponto que o Rui tocou, que é um campo muito minado por propriedade intelectual. Ao dia de hoje é muito difícil navegar, a não ser que consigas ter uma tecnologia altamente disruptiva e inovadora, é muito difícil navegar no campo de propriedade intelectual que existe. Nós, por exemplo, acabamos por desenvolvemos alguns destes medicamentos experimentais para isenção hospitalar que não têm qualquer propriedade intelectual. Estamos a falar de produtos relativamente simples, mas que nos permitem dar esta resposta, e também somos novos na área e tínhamos que mostrar algum serviço e foi uma maneira fácil de o fazer. Mas passa muito por aí. Primeiro, as empresas têm que ter essa capacidade e atrair, logicamente, o investimento, e isto podia ser toda uma nova conversa, mas nós sabemos que há vagas de investimento que vão atrás de determinados tipos de produto e que impulsionam. Nós vimos acontecer isso com as CAR T-cells, que basicamente bloquearam quase o investimento para todo o outro tipo de produtos de terapias solares, e houve uns anos de muito investimento e que, efetivamente, os medicamentos estão agora disponíveis no mercado, e há muitos mais na pipeline. E depois passa muito pela questão de fabrico
desde a parte muito específica, nós ainda não estamos num ponto de ser extremamente eficientes na produção. Não estamos ao ponto como nós produzimos, ou como a indústria farmacêutica produz proteínas e anticorpos, não estamos nesse ponto quando produzimos terapias celulares ainda. Estamos a dar os primeiros passos efetivos nessa área. Grande parte dos produtos, por exemplo, não são de produção de grandes lotes, de grandes volumes. Se falarmos de produtos autólogos, estamos a falar de 1 para 1. Produzimos um produto para um paciente. Logicamente, os custos associados também são relativamente altos e isto é um dos maiores problemas porque muitos destes produtos são ainda do ponto de vista autólogo. Aliás, nós estamos aqui a falar de ATMPs, mas se formos ver o número de ATMPs autorizados pela EMA ao dia 2, apesar de ser um campo já com muitos anos de estudo, é muito, muito minuto àquilo do que seria de esperar. Portanto, não é assim tão fácil quebrar essa barreira e alguns dos que foram aprovados foram depois descontinuados porque não eram sustentáveis. Portanto, passa muito por aí. A questão dos fornecedores é importante. Há uma grande consolidação dos fornecedores de materiais para este tipo de produtos. Podemos falar, por exemplo, de meios de cultura. Muitos deles com propriedade intelectual. Não é fácil ter fornecedores alternativos. Nós sofremos isso, se calhar todos nós sofremos isto nestes últimos anos, com quebras nas cadeias de fornecimento. E depois há toda uma logística que também não ajuda a área das terapias avançadas. Se estivermos a falar de produtos criopreservados, por exemplo, é relativamente fácil transportá-los de um lado para o outro, mas implica uma manipulação e um conhecimento nos hospitais para prepararem o produto em condições de ser administrado aos doentes, ou então estamos a falar de produtos frescos. Basicamente as células estão vivas e nós temos que os transportar de uma forma estável, sem perder a qualidade do produto e a sua potência terapêutica até aos sites. Isto implica, por exemplo, que geograficamente não podemos estar assim tão longe e aqui Portugal pode ter algum handicap, mas também temos que o saber aproveitar porque, por outro lado, estamos aqui neste canto e até quase entre 2 continentes, basicamente. Mas eu diria que ainda há muitas áreas onde há conhecimento para ser criado e para capitalizar Para dar aqui um pouco só de contexto à audiência, no caso de existir alguma dúvida, porque nós temos uma isenção hospitalar para este tipo de terapêuticas, portanto, podem ser administradas em contexto muitíssimo específico, como deve de ser, excepcionalmente, como deve de ser, em ambiente hospitalar. Ok. Eu acho que uma das limitações a esta área em Portugal é claramente o investimento. Okay? Eu acho que quando estabelecemos uma analogia entre o desenvolvimento em certas economias da área das terapias avançadas rapidamente percebemos que houve uma estratégia de fundo no Japão, por exemplo, houve um reenquadramento da área das terapias avançadas no mercado japonês, associado a uma simplificação do percurso regulamentar e uma incentivação dos players industriais. E hoje temos uma empresa como a Fujifilm, a Hitachi, a Sony, a desenvolver equipamentos, mas também a investir em plataformas tecnológicas que hoje vamos a qualquer feira de terapias avançadas e eles estão lá a vender. E, portanto, tem que haver estratégia e tem que haver incentivo. Eu acho que nós nunca seremos capazes de ser competitivos globalmente na ausência disso. Seja ao nível europeu, seja muito menos ao nível nacional, ok? E acho que aqui falta aqui um bocadinho de estratégia. E, portanto, eu acho que tudo que está acoplado à estratégia, obviamente, um dos pilares fundamentais é o financiamento. E nós não temos financiamento. O que depois conduz a uma saída prematura dos ativos mais interessantes que nós temos. Porque eles, a certo momento, a saída, o exit para os investidores é vender, é alienar. E, portanto, quando nós alienamos, transferimos o valor internacionalmente, mas acabamos por nunca chegar a um ponto a uma dimensão crítica dessas mesmas instituições em Portugal. Isso acontece tanto com ativos terapêuticos, como também com empresas de serviços. E isso acho que é uma limitação do nosso modelo de pensar o setor. Pensamos numa saída, se calhar, demasiado depressa. E devíamos tentar apoiar essas empresas para tentarem chegar à maior dimensão possível, obviamente, desde que sejam sustentáveis. Pronto, okay? Mas isso é o que é normal. Até porque eu acho que as empresas que
que operam de uma maneira com sucesso neste setor correm o risco de serem extremamente rentáveis. E, de facto, quando olhamos para as contas de muitas empresas, percebemos que os modelos de CRO, e quando faz Contract Research Organizations, há empresas que são extremamente rentáveis. E, portanto, eu acho que era algum modelo que nós devíamos replicar cá. E acho que é um modelo que, se calhar, se coaduna mais com o modelo irlandês, porque o modelo irlandês privilegia muito o ganho de dimensão, de escala das operações. E nós devíamos apoiar mais isso. Ok? Isso é uma coisa interessante, que eu acho que nós devíamos pensar. Relativamente ao transporte, o transporte e fabrico, lá está, eu acho que na área das terapias avançadas, por acaso existe uma empresa de transporte, que por acaso tem sede, faz parte de um grupo, faz parte de uma empresa americana, mas ela tem sede de operações em Portugal. Eu fui à cerimónia de inauguração, acho que foi a semana passada, e portanto é interessante ver uma empresa dessas operar a partir de escritórios em Lisboa, aqui, pertinho aqui. E portanto eu acho que vai ser sempre uma necessidade, eu acho que uma das grandes limitações das terapias avançadas, mas também é uma dos aspectos que adquire mais beleza do ponto de vista de negócio e de se tentar ganhar e criar valor a partir das terapias avançadas, é porque tem fluxos logísticos altamente complexos. Quer seja do ponto de vista do provisionamento dos materiais de partida, quer seja do envio do produto acabado. Há grandes tendências divergentes, sobretudo ao nível do scale-out e o fabrico distribuído, mas o fabrico distribuído, por exemplo, levanta grandes problemas do ponto de vista de licenciamento local, onde provavelmente seria uma dor de cabeça, por exemplo, chegar aqui a um hospital de referência aqui em Portugal e tentar montar lá uma sala limpa, uma mini sala limpa, que depois tivesse um sistema robótico que fizesse o fabrico de uma terapia autóloga para um paciente que tivesse sido, que esteja a ser tratado no próprio hospital. Porque lá está, eu acho que depois os nossos hospitais não estão ainda apetrechados para lidar com a complexidade regulamentar de uma autorização de fabrico no seio do próprio hospital. E tratando-se de terapias avançadas, estamos a falar de uma complexidade. E, portanto, temos que arranjar uma maneira, e tem havido algumas empresas a atuar no setor, que tentam simplificar, criar quase um sistema de envelope local, que faz todo o deployment, não só das competências de fabrico, mas também todo o sistema de garantia de qualidade e de controle de qualidade necessário para permitir a libertação do lote para o paciente. Tanto o Rui como o Francisco tocaram aqui numa série de pontos bastante importantes dos quais, de facto, nós também já sofremos de alguma maneira ou já vivenciamos. A questão dos fornecedores acho que é de facto muito relevante, porque há aqui toda uma cadeia logística, e o Rui também falou disso, associada, quer ao nível dos produtos que são utilizados, e de facto há imensos que estão protegidos pertencem a determinadas empresas e só há aqueles, e isso cria grandes desafios na parte do abastecimento. É curioso, e isso era algo que eu não tinha noção, também porque ainda não tínhamos passado por isso até esta inspeção da FDA. É curioso que uma das preocupações do legislador, do regulador, é verificar se há ou não há, associado àquele determinado processo de fabrico para um novo medicamento, até uma sua preocupação quando está a avaliar um novo medicamento que se pretende introduzir no mercado, toda a cadeia de abastecimento, porque de facto não querem chegar a uma situação na qual, ok, o medicamento está aprovado, existe, mas depois a dada altura o produtor não consegue produzi-lo porque não consegue aceder ao material de que necessita, e portanto há já. Para já, isso foi uma das coisas que, portanto, a solidez da nossa cadeia de abastecimento foi algo que foi muito escrutinado durante esta inspeção e que, quer dizer, não me surpreendeu na altura da inspeção, mas na altura da preparação para a mesma, não estava à espera que isso fosse algo que fosse uma preocupação tão grande e que se revela já a nível da própria regulamentação. É muito comum que agora, mesmo nas fases iniciais, que seja pedido a quem está, portanto, ao sponsor do novo medicamento, que lhe seja pedido que demonstre
que tem um dual source supply para uma determinada matéria-prima ou para um determinado material, e que de facto isso é importantíssimo, porque senão estamos completamente nas mãos pronto, e nas mãos não quer dizer que seja necessariamente mau, mas pronto, ficamos muito dependentes, e se houver alguma falha ou alguma quebra, isso tem um impacto direto na parte da produção. E eu lembro-me, por exemplo, durante o Covid, uma das resinas que estávamos a utilizar era uma vacina para a malária, estávamos a produzir para um ensaio clínico, um projeto com a Universidade de Oxford, e essa resina, por acaso, também era usada para a produção da vacina do Covid. E, portanto, nós tivemos, quer dizer, precisávamos às tantas, também a quantidade era relativamente pequena, e, portanto, o fornecedor foi sensível e percebeu a situação, mas tivemos que escrever não sei quantas cartas entre nós e a Universidade de Oxford para conseguir aceder a essa resina, porque, pura e simplesmente, havia um mandato interno da empresa a dizer não, precisamente também, porque, quer dizer, nós às vezes esquecemos-nos que estes materiais e estas matérias-primas também têm que ser produzidos, e essa cadeia de produção também é complexa e também foi afetada durante esta altura, e, portanto, ok, eles estavam a canalizar para aquilo que era o seu foco e a sua aplicação mais importante. Mas, portanto, isso acho que é um ponto extremamente relevante. Depois, aquilo que o Rui dizia sobre a estratégia das empresas e a saída, por vezes, demasiado cedo, não é? Eu acho que deve ser feita aqui uma distinção entre aquilo que são os prestadores de serviços, e, como já referimos, a Genibet efetivamente foi comprada, mas, vamos lá ver, a empresa e as competências em Portugal permanecem e, no fundo, não estamos a retirar nada daqui. Aquilo que fazemos é que, neste momento, estamos inseridos dentro de uma multinacional e, portanto, através da inserção dentro dessa multinacional, isso também nos permite ter uma capacidade de crescer e de atrair mais negócio maior. Mas, portanto, por um lado a parte dos serviços e, por outro lado, a parte do desenvolvimento de novos produtos. E, de facto, aí, quer dizer, acho que é quase a estratégia de todos os promotores, pronto, às tantas, serem, a partir dali da fase 2, fase 2B, serem adquiridos, não é? E, portanto, é verdade que isso às tantas acaba por acontecer. Só mais um ponto que também acho importante realçar, que é esta questão de estarmos a usar, não sermos muito eficientes, e é verdade, até tendo em conta, e eu acho que aquele slide do professor Miguel Seabra mostrava muito bem o tempo que medeia, desde a ciência fundamental, a parte translacional, a entrada em ensaio clínico e depois a comercialização, é muito tempo. Pronto, que é tempo que é necessário, mas de facto é muito tempo e, portanto, entretanto, vai evoluindo. A ciência vai evoluindo e vão havendo novas plataformas, novas formas de produzir, mas às vezes também há barreiras à mudança para essa nova forma, porque o produto está aprovado daquela forma, produzido daquela maneira, e, portanto, isso às vezes também cria algumas barreiras que, felizmente, e aí nós participamos juntamente com o IBET num projeto da Takeda, que tem um medicamento no mercado, uma terapia celular, pronto, ainda produzida, não é? Tudo super manual, e que está a tentar fazer uma adaptação a células em suspensão para, de facto, conseguir dar esse salto. Mas, pronto, também isso demora tempo. Mas... Sim, obrigadíssimo. Eu gostava só, talvez pegando aqui na questão das cadeias de fornecimento, nós enunciamos aqui alguns exemplos das dificuldades que isto pode representar, não é? E dos estrangulamentos que isto pode representar, quer para as empresas inovadoras, quer para quem presta serviços e precisa dos seus fornecedores para fazer isso. Mas queria também ver aqui este problema noutra perspectiva. É que há aqui oportunidades. Portanto, se nós, a análise da cadeia de valor que está por trás de todas estas prestações de serviços, podem traduzir-se em excelentes ideias de negócio. Porque nós podemos nos especializar não apenas, obviamente todos gostamos de ter o produto final que chega ao mercado e trata de doentes, mas até lá há muitos intermediários, muitos adjuvantes de formulação, muitos materiais de vidro, muitas stoppers, muitos vials, há muitas coisas onde nós podemos criar valor e portanto, ir resolver este problema do monopólio da escassez. Aconteceu-nos agora, recentemente,
duas situações curiosas. Uma delas foi precisamente nós próprios irmos assinar um contrato de exclusividade com um fornecedor indiano, no sentido de não poder vender um determinado componente da formulação, um componente absolutamente secundário, mas não havia mais ninguém no mundo a fazer. E, portanto, nós fizemos um contrato de exclusividade com ele, tem royalties, quando chegarmos ao mercado, e ele não pode, esperamos nós, partilhar com mais ninguém esta informação. Portanto, isto é uma abordagem. Outra abordagem que nos aconteceu aqui no âmbito do projeto de inovação foi apostarmos nós em desenvolvermos, neste caso é um polímero, percebemos que há uma competição, por exemplo, neste caso das nanopartículas, há uma competição desenfreada em torno de um dos componentes destas partículas, que é um lípido com determinadas características, e portanto a nossa ideia foi, ok, e esta é uma luta muito grande, é uma selva, vamos tentar nós criar, porque há competências em Portugal, desenvolvermos nós o excipiente que precisamos para não termos que enfrentar essa luta, que é sempre uma luta extremamente difícil, a da litigação em torno da propriedade intelectual, não temos a mínima hipótese. Portanto, há sempre caminhos, há oportunidades também atrás destas ameaças, era só isso. Outra coisa que eu queria também dizer relativamente aos ensaios clínicos e às doenças raras e à escassez dos doentes. Efetivamente, os doentes hoje são a coisa de maior valor que nós temos, há uma competição desenfreada por doentes. Mas há também aqui novos modelos muito interessantes e acho que também, mais uma vez, Portugal podia ter aí um papel interessante, e já começa a ter, que é o modelo dos ensaios clínicos descentralizados, ou seja, não precisamos ter o doente no hospital, fazemos o ensaio clínico em casa do doente. Em que é que isto assenta essencialmente? Em monitorização de dados, recolha de dados, transferência de informação, e nós nisso somos muito bons, em tudo o que é IT. Portanto, temos bons enfermeiros especializados, temos bons médicos, temos boas plataformas de comunicação e tratamento de informação. Portanto, os ensaios clínicos descentralizados são um potencial para nós grande. Eu penso que o nosso tempo está a acabar, eu fico por aqui. Obrigadíssimo. Muito obrigado a todos os oradores. Eu pedi uma salva de palmas para eles. Porque eu fiz um péssimo trabalho a moderar, estava previsto haver perguntas para eles, como passámos agora do tempo, e eu não queria ser a pessoa que fica entre vocês e comida. Eu não sei se me atrevo. Temos questões da audiência, muito rapidamente. E também faço aqui um meia-culpa, porque já foi mencionado o professor Sérgio Simões, dá aulas na Universidade de Coimbra, e foi meu professor. Portanto, isto sempre foi a minha fantasia, conseguir metê-lo numa audiência com perguntas difíceis. Portanto, se forem para o professor Sérgio Simões, eu dou prioridade. Diga. Olá. Eu afastei-me um bocado desta área das terapias avançadas exatamente pelo tópico do custo. Isto faz-me alguma impressão e, portanto, a minha questão acaba por ser, do ponto de vista, talvez, da engenharia, da biotecnologia humanitária, das vossas empresas, eu já ouvi os desafios todos que vocês mencionaram, mas quais é que são as vossas possíveis soluções neste sentido e o que é que nós podemos trabalhar para conseguirmos, então, ter este acesso a terapias avançadas a toda a gente? Acho que, naquilo que pode ser o contributo nosso enquanto produtores, há sempre desde o início o cuidado e a atenção, quando se está a montar o processo de fabrico, de procurar avaliar vários tipos dos tais materiais. Eu dou um exemplo, claramente, qualquer um destes processos vai ter um passo de purificação por cromatografia. Okay? E há resinas de cromatografia muito caras, há resinas mais baratas. Pronto. Nós procuramos sempre escolher, com base naquilo que é, obviamente, o rendimento, não é, o output, mas tendo já em conta depois a necessidade de comercialização e de produção a uma maior escala. Por exemplo, numa situação em que tínhamos uma diferença podemos optar, numa situação de diferença de rendimento relativamente pequena, por um produto mais barato. Mas, quer dizer,
mas é difícil, de facto, e eu percebo a questão que coloca, é difícil, é uma temática que é de facto complexa. Portanto, nós, da nossa parte, podemos olhar para a parte do processo de fabrico, que é aquela onde intervencionamos. Eu, como moderador, eu acho que não é o meu lugar estar a fazer considerações, mas algo que tem sido explorado cada vez mais tem sido modelos financeiros para conseguir tornar estas terapêuticas mais acessíveis aos utentes, e algo que tem que ser mais explorado. Claro que tem custos enormes, mas depois também temos que visualizar ao mesmo tempo o impacto que tem, porque estamos a falar, algumas delas são doenças raras, aparecem na infância, não estamos a falar é um tratamento, muitos deles curativos, vai ser o resto da vida, claro que existe depois. E temos ainda outra consideração, que é que o Rui tocou, salvo erro. Há medicamentos destes que já foram aprovados pela Agência Europeia do Medicamento, são muito poucos realmente, porque não existem assim tantos no mercado. E as empresas que os criaram faliram, porque não houve mercado para eles. Porque lá voltamos, eles podem ser muito caros, mas também não existe mercado para eles. E neste momento, eu não sei o que é que aconteceu àquele medicamento em causa, é uma questão de vermos e podemos depois falar disto mais tarde. Eu não sei se atualmente quem tem esta patologia se tem acesso a este tipo de medicamento, porque não houve mercado para ele. É muito complexo e é mesmo de fato muito difícil. Só acrescentar aqui um ponto que é verdade que estas terapias têm um custo de fabrico elevado. É preciso ter atenção que, apesar do nosso esforço como produtores em tentar baixar os custos diretos, os custos indiretos são uma fatia muito grande do custo total de produção. Estamos a falar de produtos estéreis, não é? Nós não podemos esterilizar um produto final com células vivas, não há forma quase de o fazer sem eliminar o princípio ativo. E, portanto, isto é um ponto. Por outro lado, acho que também é preciso desmistificar, e nós, ao trabalhar com os hospitais, já desenvolvemos alguns ATMPs cujo custo não é assim tão elevado. Eu sei que nas notícias aparecem produtos com centenas de milhares de euros para tratamentos, mas é possível ter produtos de terapias avançadas a custos muito mais acessíveis e, logicamente, quando trabalhamos nestes projetos de investigação com os hospitais não estão dispostos a pagar um custo muito elevado e, portanto, isso existe também e está a ser trabalhado. E outro ponto passa por desenvolvermos melhor as tecnologias de produção. Por favor. Só um acrescento. Eu peço desculpa de estar sempre a falar no seu nome, mas o professor Miguel Seabra também nos deu aqui o exemplo de como podemos ter o extremo do mais caro e o acessível. As vacinas do Covid, por a escala, conseguiram atingir um valor que é absolutamente comportável. Portanto, a escala tem aqui um papel muito importante, não é? Nós até agora temos estado essencialmente a falar de raras. Há 24 medicamentos aprovados de terapia génica, ok? São todos para doenças raras. Mesmo aqueles que são para a área da oncologia são em tumores raros. Portanto, neste contexto, as empresas aplicam o seu modelo convencional de tentarem ter retorno naquele IRR. Também o professor Miguel Seabra nos falou aqui, demos aqui uma série de âncoras. As empresas têm que ter algum retorno deste investimento. Uma grande discussão que já está, que existe hoje e que já está a ser aplicada, é em pensarmos este modelo de como é que vamos recompensar as empresas que investiram tanto e, portanto, nesta inovação, como é que as vamos recompensar de forma diferente, de modo a, primeiro, tornar isto sustentável, não é? E, por outro lado, tornar os medicamentos acessíveis a quem deles precisa. A acessibilidade e a sustentabilidade. São estes dois palavrões. E há uns modelos muito interessantes baseados nos objetivos. Se atingirem os objetivos em vida real e não apenas aquilo que é expectável, então aí sim há reembolso do investimento que a empresa fez. Ok? Portanto, no fundo é não dar um cheque à cabeça, é ir pagando à medida que os resultados vão aparecendo. Alguns governos, em Espanha, isto aconteceu com as CAR-T cells, na Dinamarca isto aconteceu com o Luxturna, que é um medicamento também para uma patologia oftálmica, baseado em terapia génica. Portanto, estes modelos já começam a ser explorados e as empresas acabam por ter que aceitar estes compromissos como forma também de garantirem a viabilidade comercial dos projetos, porque caso contrário, o que é que acontece? Ficam sem dinheiro, sem fundo de maneio, para continuarem a fazer a investigação clínica, para darem mais resultados às autoridades.
É preciso aqui termos presentes que muitas vezes estas autorizações são autorizações condicionais. Portanto, a EMA autoriza, mas diz, mas atenção, eu preciso de mais dados. Agora vai porque o doente não tem nada melhor. Vou aprovar, mas é uma aprovação condicionada. Eu preciso de mais dados. Ora, a empresa tem que ter meios para gerar esses dados clínicos, para mandar fazer aqui ao GNBet os lotes, etc, etc. Portanto, tem que haver aqui uma solução de compromisso e, sobretudo, pensar fora da caixa nestes modelos. Há também outros modelos mais assentes em fundos que visam precisamente como participar esta parte dos ensaios clínicos, visando as aprovações, a consolidação das aprovações. Caso contrário, pode-nos acontecer que os medicamentos estão lá durante algum tempo e depois a empresa acaba por retirar porque não tem viabilidade comercial. Portanto, não é uma questão muito fácil. Eu sei que é quase ultrajante para as pessoas verem na comunicação social, que é o que a comunicação social gosta, é o ovo da galinha, que a comunicação social gosta é dizer que o medicamento para a hemofilia custa 2 milhões, ok, para a atrofia muscular espinhal custa 1,5 milhão, coisa que o vale, mas há todo um enquadramento por trás, que é também preciso salvaguardarmos. Okay? Obrigado. Temos mais alguma questão? Se não houver mais questões, infelizmente, peço desculpa. Sim, sim. Alguém quer abordar tech transfer e cooperação? Isso existe já, de certa maneira, não é? Eu lembro-me, Francisco, quando vocês estavam ainda na Celtubia a começar, lembro-me perfeitamente de termos falado e de termos trocado experiências e procurado apoiar na medida daquilo que eram os nossos conhecimentos. Eu acho que da forma informal, e Portugal é um país relativamente pequeno, com o que isso tem de positivo e com o que isso tem de negativo, eu acho que a indústria nesta área, quer dizer, os players conhecem-se todos, não é? E, portanto, obviamente, salvaguardando as questões de partilha de propriedade intelectual e tudo mais, acho que há felizmente uma boa relação entre todas as empresas do setor e essa colaboração existe de forma informal, não é? Sim, e há aqui o que é crítico nestas questões é as relações de confiança. É evidente que a propriedade intelectual tem que ser defendida, a empresa existe para dar lucro no fim do dia, portanto isso é incontornável, mas o que é fundamental para haver estas partilhas até ao limite da propriedade intelectual é a questão da confiança. E a proximidade, o facto de o nosso país ser pequeno, facilita. Portanto, nós conhecemos toda a gente, os atores conhecem-se, sabem que para se manterem neste mercado, particularmente no mercado da prestação de serviço, ou se é sério ou não se sobrevive. Portanto, a pessoa tem que ser extremamente respeitadora. Outra questão, é que eu acho que há em Portugal muitos que foram criados ao longo dos anos, vários mecanismos, para promover esta cooperação, esta consolidação de competências. Eu vou-lhe chamar assim, consolidação de competências, que não significa que as empresas sejam adquiridas umas pelas outras, ok, e que passe só a ser um grupo económico, podia ser um caminho, mas como muitas das nossas empresas até têm uma estrutura familiar, isso torna-se difícil. De maneira que, mas a consolidação de competências é possível, que é encontrarem projetos onde cada um pode aportar valor e trazerem juntos, serem mais fortes, não é? Poderem correr mais riscos, haver mais alinhamento, etc. Isto existe. Existem N exemplos que talvez não cheguem ao público, mas existem N exemplos que resultam de programas que foram criados com essa motivação e que as empresas agarraram e seguiram. Portanto, eu acho que temos todas as condições e já fazemos. Portanto, a minha resposta é que já fazemos. Sim, eu não diria assim muito mais. No que nos diz respeito, nós temos tido
temos tentado desenvolver um histórico de colaboração não só com empresas nacionais, mas também com instituições que, não sendo empresas, acabam por ser stakeholders importantes no setor. Obviamente que há questões que é necessário cautelar, nomeadamente propriedade intelectual, quando eles são de facto relevantes, mas eu acho essa integração de esforço e essa colaboração essencial para nós conseguirmos aumentar a dimensão do setor e conseguirmos ser capazes de fazer mais e melhor do que aquilo que temos feito até agora. A sessão seguinte é a alimentação do futuro, portanto temos que terminar para fazer o interregno. Pedia uma salva de palmas para terminar outra vez para o Dr. Miguel Seabra, igualmente.